Hora de conversar com Carlos Andreasa. Andreasa, o clima para a anistia vai mudando e voltando ao normal, e depois temos novas tempestades e momentos de calmaria, né? A coisa muda de uma maneira muito rápida. E esse é o nosso assunto de hoje. Conta pra gente, Andreasa. Bom dia pra você. Bom dia, Megali, bom dia, pessoal, bom dia, meus amores. Megali, tem várias anistias, né? Tem anistia para todo gosto, tem anistia, proposta de anistia, ideia de anistia bolsonarista, tem ideia de anistia de Alcolumbre, tem a ideia de anistia pró-Tarcísio, a gente tem tratado de todas elas aqui. Mas o mais importante, porque eu sou desconfiado, vocês sabem disso, sobre a possibilidade dessa anistia, qualquer que seja, vingar. Eu não apostaria nessa possibilidade, é uma possibilidade, ganhou corpo nos últimos tempos, mas acho que tem muitas barreiras no caminho. O mais importante para mim é o discurso que se estabelece, a ideia que se planta a partir dessa discussão de anistia. E a ideia é deslocada. Antes o centro estava na liberdade de Jair Bolsonaro, né? Era anistia por Bolsonaro. Agora ela se deslocou um pouquinho e tem natureza eleitoral. É um pós-Bolsonaro eleitoral. Saiu de Bolsonaro como o homem livre, esse é o objeto, e passou a ser o homem livre Bolsonaro como condição para o futuro sem Bolsonaro, para a superação de Bolsonaro. Por isso que eu falo tanto aqui da inelegibilidade, né? Porque essa proposta de anistia que mais circula, que é mais influente, ela tem como condição a inelegibilidade de Bolsonaro. Vai para casa, está livre, mas não pode disputar a eleição de 2026. Isso está implantado. Tanto que a resposta bolsonarista, que circulou ontem, um projeto bolsonarista, que seria aí sim da anistia ampla, geral e restrita, ela verbalmente ela surge como Bolsonaro elegível, né? Tudo organizado em função da eleição. E eu faço essa introdução para chamar atenção a uma entrevista de Ciro Nogueira. Ciro Nogueira está entre os 6 talvez, indivíduos mais importantes da República. Tem uns 2 ministros do Supremo, deixar isso de lado, e aí tem Lula, presidente da República, claro, Davi Alcolumbre, Arthur Lira e Ciro Nogueira, esses caras mais importantes. E ele é um porta-voz, um procurador mesmo desse movimento de anistia pró-Tarcísio. E ele dá uma entrevista à Folha muito importante. Aí ele é perguntado, vou resumir aqui, sobre inelegibilidade, né, sobre a questão da inelegibilidade de Bolsonaro nessa discussão da anistia. Aí ele diz, abro aspas, nós não estamos tratando de inelegibilidade, ele está inelegível, esse é o dado da realidade, Bolsonaro não disputará a eleição no ano que vem. Aí ele continua, ele não está inelegível por aquele absurdo daquela reunião dos embaixadores, uma coisa não tem a ver com a outra, é muito difícil você conseguir anistiar ele politicamente, eleitoralmente, que era o certo. Ele acha que era o certo, mas o mundo real é esse. Não tem como anistiar politicamente, eleitoralmente. Anistia é para que volte para casa, mas fora das urnas. Continua. Eu tenho um projeto para isso, para anistia total de Bolsonaro, mas acho muito difícil de acontecer, infelizmente. Aí a reportagem da Folha pergunta, e o ex-presidente Bolsonaro está ciente disso? De que não disputará a eleição? Olha a resposta de Ciro Nogueira, que é o interlocutor, foi ministro de Bolsonaro, é o interlocutor diário dele. Na medida do possível, está sempre lá, visitando ele em prisão domiciliar. Diz Ciro Nogueira sobre Bolsonaro. Está consciente que não vão dar o direito a disputar a eleição. Tem muita informação aí. Bolsonaro está consciente de que não disputará a eleição. A partir daí as coisas se organizam. A partir daí Tarcísio, visitando Bolsonaro, a partir daí Tarcísio de Freitas foi à pista. Negociar a tal anistia com Bolsonaro inelegível. Olha a quantidade de informação para análise do discurso que tem aqui. Aí a Folha pergunta, ele já tem um candidato? Ele, Bolsonaro? Ciro Nogueira responde, eu acho que tem. Aí depois vai ser perguntado sobre a competitividade, o que credencia Tarcísio a ser o candidato de Bolsonaro. Olha essa resposta, Megali, pessoal. O que mais credencia o Tarcísio é a chance de vitória. A única pessoa que não pode perder essa próxima eleição é o Bolsonaro. E ele não vai arriscar. Tire as conclusões. O Tarcísio é candidato se tiver o apoio do Bolsonaro. O Lula nem disputa com o Tarcísio. E aí, finalmente, tem a questão sobre os filhos de Bolsonaro. Os filhos, tudo bem. Aí Bolsonaro, vamos supor que tem esse acordo, apoia Tarcísio, candidato de Bolsonaro a presidente. Os filhos vão embarcar nessa? Aí diz Ciro Nogueira. Tu acha que Bolsonaro vai anunciar um candidato? Aí o Eduardo vai ser candidato? O Flávio vai ser candidato? Não vai. Eu não tenho dúvida. Vão obedecer o pai. O comando é do pai. O líder é ele.
Aqui, para fechar a coluna, eu tenho minhas dúvidas, tá? Porque eu acho que Eduardo Bolsonaro também está numa espécie de pós-Bolsonaro que passa pela superação bolsonarista de Bolsonaro com ele na liderança. Está muito clara a insatisfação em algum grau de Eduardo com o pai, que chamou de ingrato naquelas conversas. Então, Eduardo Bolsonaro arma uma espécie de dissidência. Tem dito que Bolsonaro cometeu muitos erros. Não sei, sei mesmo. E daquela famosa frase, você pegou a palavra mais suave, né? O ingrato. Porque isso. O que tem de resto ali é muito mais pesado, né? Não dá pra... Mas tudo aquilo ali é expressão de um sentimento de ingratidão, né? Então, o ingrato é o mais importante daquilo ali. Agora, eu tenho dúvida, Megali, sobre essa parte eu tenho dúvida. Eu não sei se os filhos de Bolsonaro vão obedecer o pai. Nossa, a gente tava falando a mesma coisa fora do ar. Tava falando, eles vão espernear, eles vão bater o pé, gente. Eu acho que o Flávio tem alguma disciplina. Porque o Flávio é o cara da graninha, o Flávio é o cara da Copenhague, entendeu? O barato dele é outro. Mas Eduardo e Carlos, o Carlos é um cara muito apaixonado. Enfim, o Carlos tem lá o mundo dele, né? A cabeça dele funciona de outro jeito, é imprevisível, e o Eduardo parece... Se tem uma coisa que a gente pode falar do Eduardo, é que ele não é um fantoche, tá? Ele tem ideias próprias, ele tem vontades próprias, ele tem as suas ambições, podem ser ambições... Eu não sei se ele... Não tô dizendo que ele tem a independência para tal, mas ele tem ambições. Eu acho que ele tem ambições que não são dele, mas que ele está sendo usado, não por Bolsonaro. Possível, mas eu vejo ali a possibilidade de um grito de independência. Que eu não vejo, por exemplo, no Flávio. Eu acho que ele está pronto, Eduardo Bolsonaro, o discurso todo dele é de dissidência. Então, eu acho muito difícil, porque Bolsonaro domar Eduardo Bolsonaro, Jair Bolsonaro controlar Eduardo Bolsonaro, significaria desautorizar toda a constituição de discurso que Eduardo está fazendo há meses nos Estados Unidos. Não sei se esse é um ponto do qual seja possível retornar. Eduardo Bolsonaro está dizendo que a eleição sem Bolsonaro, portanto a eleição em que Tarcísio fosse o candidato, é uma eleição ilegítima. Ele está dizendo que essa eleição só poderia ser disputada sem Bolsonaro para denunciar a ditadura. Se o pai dele, de repente, dá um cavalo de pau, que nem exatamente é um cavalo de pau, e anuncia Tarcísio seu candidato, ele está dizendo que não tem a ditadura, que Eduardo está denunciando, entende? Então acho difícil essa rapaziada ser controlada. O que não impede que Bolsonaro apoie Tarcísio, né? Bolsonaro usa muito bem os filhos, né? Para ficar com o pé em cada canoa, a gente sabe como são essas coisas. Andreasa, e na vitrolinha? Jovelina Pérola Negra cantando Monarco não, Mauro Diniz, filho do Monarco, Mauro Diniz e Ratinho, O Dia Se Zangou. Eu adoro esse samba na voz maravilhosa, potente de Jovelina Pérola Negra, grande imperiana. Saudações imperianas a todos, bom fim de semana, tchau. Veio uma chuva de vento e levou pra bem longe o sol. O que se vai fazer em virtude do